Diniz, boa noite, parabéns aí pela vitória. Ficou a nítida sensação para todos que estiveram aqui no Maracanã que o Fluminense poderia ter levado uma vantagem maior no segundo jogo no Recife, né? Tal foi o volume de jogo no primeiro tempo. Talvez tenha sido, não sei se vocês fazem scout, o tempo em que o Fluminense mais chutou a gol desde que você chegou aqui, né? Criou muitas jogadas. Então, queria saber se realmente você acha também que poderia ter levado uma vantagem maior, ou tá bom o tamanho que foi, e que você passa agora com a entrada do Pedro e dos dois novos jogadores, o Evandro, que hoje não pôde entrar, já que vários se machucaram, e mais o menino lá, o Arthur, você passa agora a ganhar novas alternativas daqui para frente, já avisando inclusive o Campeonato Brasileiro. Bom dia, então. É bom dia mesmo, né? O time de fato jogou muito bem no primeiro tempo. Eu concordo com você que a vantagem vai ser maior para a gente ir para Recife. Mas também fizemos 2 gols, também não é para desconsiderar a vantagem. E teve uma queda de rendimento no segundo tempo que não tinha razão de ter caído. Acho que a gente tinha como a gente continuar acelerando o jogo. Em relação às novas opções, é muito bom contar com os jogadores. O Pedro, a gente antecipou um pouco a reestreia dele do Fluminense. E foi até para ele, o Johnny sair machucado, ele ia entrar uns 20, 25 minutos. Mas pelo fato dele ter jogado aí mais do que isso, uns 40 minutos, acho, sei lá, não sei nem quanto que ele jogou, 40, né? Para ele acho que foi muito bom para readquirir no ritmo, então nesse sentido foi muito bom pro Pedro. O Léo Arthur é uma opção que a gente tem, o próprio Evandro, como você disse. Então para o Campeonato Brasileiro o time vai ficando mais robusto. Diniz, bom dia. Bom dia. Você falou de uma queda de ritmo no segundo tempo. Eu queria te perguntar se fazer 3 substituições por problemas físicos, a gente viu que o Ayrton e o Johnny Gans saíram por problemas físicos, interferiram nessa queda de rendimento, se tem alguma ligação. E também que a gente viu que o pai do Everaldo deu uma entrevista falando que o jogador já está certo com o Corinthians. Segundo ele, dia 18 de maio, ele está indo para o Corinthians. Se você já está ciente dessa situação e, caso você já esteja ciente, como você planeja a utilização do Everaldo até esse dia 18 de maio? O Everaldo, quando estiver aqui jogando, ele é um jogador que está sendo muito importante para mim. Pelo Everaldo não tem nada acertado. Quando a gente conversou com ele, todo mundo sabe da sondagem do Corinthians, como sabia da sondagem do Cruzeiro. Enquanto ele estiver aqui, ele está produzindo e está vestindo a camisa do Fluminense da maneira correta. Não é um jogador que está fazendo o corpo mole, está todo dia para treinar. Eu não tenho nada a queixar do Everaldo no que ele tem feito aqui pelo Fluminense. Outra pergunta, qual era? Sim. O time, quando tem aquele tipo de ritmo e de volume que teve no primeiro tempo, é uma coisa aqui de um certo entrosamento. A gente tem pouco tempo para treinar, vocês sabem disso, e então a gente deu uma carga a mais de treino tático para esses jogadores. Então era normal a gente cair um pouco com tantas ausências. Era um ritmo que a gente estava os jogadores estavam bem e muito sincronizados nos movimentos, a troca de passes, o ritmo dos passes, acelerando na hora certa. Só que a gente não podia ter mantido um pouco mais, mesmo com as trocas. Eu acho que a gente caiu um pouco mais do que deveria. Isso. Aqui, à sua direita, à esquerda. Diniz, em relação à atuação no primeiro tempo, você julga que talvez tenha sido a melhor atuação do Fluminense até aqui sob o seu comando? Claro que os adversários são diferentes, Santa Cruz não está, por exemplo, na Série A, mas de qualquer forma, acho que o Fluminense exerceu um domínio sobre o adversário e a gente talvez não tenha visto da maneira como aconteceu até aqui. Sua avaliação sobre isso? Eu concordo com você. O primeiro tempo foi o melhor tempo que a gente fez no ano. Teve um volume muito grande de situações de gol, marcou muito forte. O Santa Cruz praticamente não passou, não teve chance nenhuma de finalizar a gol com perigo real. Então, além de jogar bem, ele estava com a marcação muito ajustada. Os jogadores estavam muito sincronizados, tanto para atacar como para recuperar a bola rapidamente. Então, certamente foi a melhor atuação do Fluminense no primeiro tempo. Fernando, boa noite. Boa noite. Falando ainda um pouquinho mais sobre o Pedro, né? O Fluminense teve que reaprender a jogar sem o Pedro, ele que foi um jogador muito importante
no ano passado e volta agora com você. O que você está preparando para ele daqui para frente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dele dessa partida. Ele que não fez gol, a torcida, todo momento que ele tocava na bola, a torcida, né, vibrava. O que você está preparando e uma análise sobre o Pedro nesse jogo? A análise do Pedro no jogo, eu acho que ele, pelo tempo que ele estava parado, ele foi bem, foi muito bem. A gente antecipou a volta dele. A programação inicial era do Pedro estrear, voltar a jogar só no Brasileiro. Ele se colocou à disposição e, conversando com todos os envolvidos, departamento médico, pessoal da fisiologia e departamento físico, a gente achou que poderia antecipar a volta. Ele estava muito disponível e eu acho que foi muito bom. O fato mais importante é dele ter voltado e ter se sentido bem, né? E jogou quase que um tempo inteiro. E eu não estou preparando nada especial para o Pedro. O Pedro não precisa de preparo especial. Ele é um jogador muito acima da média, um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente tem só que dar um tempo, ter um pouco de paciência para ele voltar a se sentir bem jogando de novo. Isso aí vai levar alguns jogos. A gente não tem que precipitar a avaliação para o Pedro voltar a jogar tudo aquilo que ele estava jogando no momento que ele machucou. Mas eu confio muito que ele vai voltar e acho que é até melhor do que quando ele se lesionou. Diniz, aqui atrás, embalada essa pergunta do Pedro, o Johnny Gonzalez ele tem uma movimentação constante, né? Ela está na canhota, outra está na direita, e o Pedro tem uma característica de ser mais centralizador, né? Mais centroavante. Você fala que o Pedro não precisa de mudança, mas o teu time precisa mudar um pouquinho para aceitar melhor e aproveitar as características do Pedro, que é um centroavante raro no futebol mundial, camisa 9, nato. Eu não acho que o Pedro é só um camisa 9 nato, assim, como você disse, aquele cara 9 que tá lá na área para fazer gol. O Pedro é um jogador muito técnico, muito inteligente. Então nisso aí ele tem muito a ver com o time. Joga muito bem a aproximação. Eu acredito que o Pedro tem tudo pro time, ele já, na minha opinião, ele é meio moldado já a trabalhar da maneira que eu gosto. Ele é um cara que tem tabelas muito fáceis, sabe ocupar espaço muito bem. Embora ele não seja um jogador que tem o volume de sprints que o Johnny Gonzalez tem, ele é uma coisa que ele tem melhorado muito, nesses arranques mais curtos para dar opção. Então eu vejo ele se encaixando muito assim com o time. Então o time não tem muito... eu acredito que não precisa fazer muito ajuste para o Pedro, não. Acho que o Pedro ele já é bem ajustado para jogar da maneira que eu vejo futebol. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Em relação ainda ao Pedro, você já viu muita coisa no futebol, já viu muitas situações também, mas imagino que o jovem, quando você foi jovem, você também tinha uma ansiedade, enfim. E no caso dele voltar quase 8 meses depois, até um pouquinho antes do tempo que vocês imaginavam, agora é controlar um pouquinho essa ansiedade, ter essa semana para doutriná-lo um pouquinho, mesmo que ele não comece como titular, entender o momento dele? Eu acho que a perspectiva, né, é que ele começar como titular agora. Acho que nem suportaria também jogar 90 minutos. A gente não tem que ter pressa com o Pedro. Acho que o pior já passou. Agora vai ter carga de treino normal e vai ganhar ritmo junto com os companheiros, vai reconhecer melhor a maneira que o time joga e se aproveitar da parte tática também, que eu acho que ele vai cair como uma luva no sistema. Então a gente só não ficar criando ansiedade para ficar fazendo julgamentos desnecessários. Eu acho que ele vai voltar a brilhar muito esse ano. Diniz, boa noite. Boa noite. Hoje, no melhor tempo do Fluminense na temporada, o Ayrton retornou. Qual a importância dele nesse cenário do seu time? E também uma segunda pergunta que é importante bater nessa tecla sobre o calendário, porque o Fluminense trocou mais de 700 passes hoje, coincidentemente ou não, depois de um tempo a mais para treinar do que os rivais até aqui do Rio, que decidem campeonato estadual, tiveram. O que você pode falar também a respeito do calendário? Para mim, o treinamento é a alma do meu trabalho, né? É no treino que a gente consegue intervir, que a gente consegue modelar. Então, se eu pudesse ter semana de treino sempre, eu gostaria muito. Gosto muito. Para mim é fundamental poder ter tempo para treinar. E a atuação de hoje tem a ver sim com o tempo que a gente teve para treinar e também para descansar. Que a gente conseguiu folgar um pouquinho no fim de semana para os jogadores terem uma recuperação mais plena. Então é isso. Então, e falando do Ayrton, o Ayrton é um jogador que, desde o primeiro dia que a gente treinou, eu reconheci no Ayrton um cara assim diferente, que o sistema também, a maneira como eu vejo o futebol e a posição que ele joga, ele ia se adaptar muito rápido.
muito fácil. Não foi se adaptar, não. Parecia que ele já jogava comigo há muito tempo, na realidade, quando a gente fez os primeiros treinos táticos. E quando ele joga, ele tem um jeito de jogar, assim, que ele consegue deixar o time mais leve, ele bota todo mundo no jogo rapidamente, ele não retém muito a bola. Então, um jogador, assim, que casa muito bem com aquilo que eu penso. Boa noite, Luiz. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Gilberto. Ele fez um gol hoje, deu um passe para outro e no primeiro gol que ele fez questão de correr para te abraçar. Vocês tiveram uma pequena discussão há pouco tempo. Enfim, você pode falar dele sobre esse momento e sobre a atuação dele também, por favor. A atuação dele também foi a melhor atuação. Ele teve, desde a volta dele, um jogador que tem um potencial enorme. Falei várias vezes que o Gilberto é um jogador, né, pelo meu ponto de vista, selecionável, que pode a qualquer momento pintar numa seleção. E o nosso desentendimento é uma coisa assim que só fortalece. A gente tem algum tipo de desentendimento, igual amizade, igual situação de pai com filho. Os desentendimentos, quando a gente tem um sentimento verdadeiro, eles servem para reforçar e para a gente crescer com aquilo. Então, hoje ele tem ainda muito mais o meu respeito, o meu carinho, e espero que ele consiga repetir essas atuações, a atuação de hoje muitas vezes durante o ano. Boa noite, professor. Boa noite. Gostaria de parabenizar também pela partida de hoje. Na sua ótica, foi o melhor primeiro tempo do Fluminense no ano. E esse primeiro tempo passa pelo Alan, a verticalidade que ele dá à equipe, velocidade no passe. Passa por ele também, não só por ele. O Alan fez um grande jogo hoje, principalmente no primeiro tempo. Ele, de fato, é um jogador vertical, ele tem praticamente todos os fundamentos que um jogador da posição precisa ter. Tem um passe muito acelerado, tem uma condição física privilegiada, tem bola longa, tem chute no gol, conduz bem a bola. É um jogador que foi um dos últimos a chegar, ele foi se adaptando ao time e ele agora está mais à vontade e existe uma tendência de que ele consiga repetir boas atuações como a de hoje. Última. Você falou agora do Gilberto, ele falou lá pra gente lá fora que ele te devia esse abraço e tal. E aí eu conversando com ele sobre o Abel ter elogiado muito no mesmo jogo que ele acabou se desentendendo com você, ele disse que o Abel é muito importante para ele, mas que entrou em contato com o empresário dele depois para falar do bom jogo que ele fez e ficou preocupado também com esse desentendimento de vocês dois para tentar entender melhor e ajudar. Eu queria saber se o Abel já conversou com você sobre o Gilberto, porque ele tem um carinho muito grande pelo jogador. Não conversou, talvez porque não precisasse, né? Acho que o Gilberto, o que aconteceu foi resolvido quase que instantaneamente no vestiário, então não teve nenhuma repercussão em relação a isso. Mas sou a última pessoa. É só lesão que a gente viu que o Ganso machucou, parece ter sentido, na verdade, e saiu direto para o vestiário. Se você conseguiu falar com ele, se já tem alguma novidade? Ele sentiu um pouco, já era uma dor que ele vinha arrastando aí durante um tempo, mas não é nada também muito grave, pelo que os médicos viram ali, não deve ser nada muito importante para a sequência. Então a gente espera poder contar com ele em breve. É músculo? É muscular.